cumprida. Para compreender a mensagem inquietante de Apocalipse 9, devemos primeiro entender o contexto histórico em que foi escrito. O apóstolo João, exilado na ilha desolada de Patmos por sua fé inabalável, recebeu essas visões durante um período de intensa perseguição aos primeiros cristãos sob o Império Romano. As autoridades romanas viam o cristianismo como uma ameaça ao seu poder e responderam com repressão brutal, forçando os crentes a escolher entre renunciar à sua fé ou enfrentar prisão, tortura ou até mesmo a morte. Foi nesse cenário de sofrimento e incerteza que João escreveu o livro de Apocalipse, oferecendo uma mensagem de esperança e encorajamento a seus irmãos perseguidos. Apocalipse é um livro impregnado de simbolismo, empregando imagens vívidas e linguagem alegórica para transmitir sua mensagem. Para decifrar seu significado, devemos lembrar que João, escrevendo para um público do primeiro século, usou símbolos que lhes eram familiares. Por exemplo, o número 7, proeminente em todo o Apocalipse, representa completude ou perfeição na numerologia bíblica. Da mesma forma, os animais geralmente carregam significado simbólico, representando indivíduos específicos, grupos ou até mesmo conceitos abstratos. Compreender esses símbolos é crucial para desvendar as verdades teológicas mais profundas embutidas na narrativa enigmática de Apocalipse. No centro do drama apocalíptico de Apocalipse estão as 7 trombetas, cada uma anunciando uma nova onda de julgamento divino sobre a terra. Essas trombetas servem como um lembrete severo da soberania de Deus e seu julgamento justo contra o pecado. À medida que cada trombeta soa, a terra e seus habitantes são submetidos a calamidades cada vez mais devastadoras. Esses julgamentos não são atos aleatórios de destruição, mas respostas cuidadosamente medidas à rebelião e maldade da humanidade. Dentro da sequência de julgamentos de trombetas, a 5ª trombeta se destaca como particularmente aterrorizante. Enquanto a trombeta soa, um anjo desce do céu, segurando uma chave para o poço do abismo, um símbolo de caos e mal. Com um rugido ensurdecedor, o poço é aberto, liberando uma horda de gafanhotos demoníacos sobre a terra. Não são insetos comuns, mas criaturas grotescas com caudas semelhantes a escorpiões e rostos de homens. Sua missão não é matar, mas infligir dor e sofrimento excruciantes àqueles que não receberam o selo de proteção de Deus. Tormento e libertação. O destino da humanidade. A libertação dos gafanhotos demoníacos marca um período de intenso sofrimento para aqueles que rejeitaram a oferta de salvação de Deus. Por 5 longos meses, essas almas atormentadas buscarão a morte, mas não encontrarão libertação de sua agonia. Sua situação serve como um lembrete severo das consequências de rejeitar a graça de Deus e escolher viver em rebelião contra Ele. No entanto, em meio a esse sofrimento generalizado, um vislumbre de esperança emerge. Os gafanhotos demoníacos são especificamente proibidos de prejudicar aqueles que carregam o selo de Deus em suas testas. Os selados de Deus. Um santuário em meio ao caos. Em tempos de incerteza e tribulação, a imagem de um santuário oferece conforto e esperança. Ao longo de Apocalipse, a imagem de um selo aparece, significando a proteção e propriedade de Deus. Este selo não é apenas um símbolo, mas uma marca tangível da presença divina. Os 144.000, representando o remanescente fiel de Israel, são marcados com este selo, significando seu status especial como o povo escolhido de Deus. Eles são um testemunho vivo da aliança eterna entre Deus e seu povo. Eles são poupados das pragas e julgamentos que se abatem sobre o resto da humanidade. Em meio ao caos e destruição,
A proteção divina se manifesta de maneira clara e poderosa. Essa imagem enfatiza a fidelidade inabalável de Deus às suas promessas e seu compromisso de proteger seu povo, mesmo em meio ao julgamento. A promessa de Deus é um escudo que resiste a qualquer adversidade. Os selados de Deus permanecem como um farol de esperança, um testemunho do amor e graça duradouros de Deus. Eles são um lembrete constante de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz divina nunca se apaga e a esperança sempre prevalece. Nossa resposta ao Apocalipse: vivendo à luz da eternidade. Ao lidarmos com as imagens perturbadoras e a mensagem profunda de Apocalipse 9, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas à luz da eternidade. Este capítulo nos confronta com a realidade do julgamento e da redenção, nos forçando a refletir sobre nossas ações e escolhas diárias. Estamos vivendo de maneira consistente com os valores do reino de Deus? Nossas vidas refletem a justiça, a misericórdia e o amor que Jesus exemplificou? É um chamado para reavaliar nossas prioridades e alinhar nossos corações com os ensinamentos de Cristo. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? A fé não é apenas uma crença passiva, mas uma confiança ativa que molda nossas ações e decisões. É um compromisso diário de seguir a Cristo e viver de acordo com seus mandamentos. O livro de Apocalipse, embora assustador, oferece em última análise uma mensagem de esperança e encorajamento. Ele nos lembra que, apesar das tribulações e desafios, há uma promessa de redenção e renovação para aqueles que permanecem fiéis. Isso nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está no controle e seus propósitos prevalecerão. A soberania de Deus é um ancoradouro seguro em meio às tempestades da vida, garantindo que nada acontece fora de seu plano perfeito. Ao nos agarrarmos às promessas da palavra de Deus e vivermos em um estado de prontidão constante para o retorno de Cristo, podemos enfrentar o futuro com confiança, sabendo que estamos seguros em seu amor e proteção inabaláveis. Esta prontidão não é apenas uma espera passiva, mas uma vida ativa de serviço, amor e devoção a Deus e ao próximo.